Na última aula, eu estava falando sobre a civilização islâmica. Então, é natural que eu aproveite um pouquinho de tempo para falar da civilização judaica. Vocês sabem que os judeus tiveram uma vida muito atribulada. Eles tiveram um reino, na época relatada na Bíblia, tiveram de fato um reino próprio que passou por muitas dificuldades. Eles foram conquistados pela Babilônia, eles passaram um bocado de tempo numa série de guerras e ocupações, até que lá pelo ano 300 a.C., eles acabaram ficando sob o domínio do império da dinastia da Síria, dos Seleucidas da Síria. Eles fizeram várias tentativas de revolta, de independência que não deram certo. E no ano 63 a.C., os romanos ocuparam fisicamente a Judéia, eles ocuparam com tropa mesmo, com o governo mesmo. Botaram o Herodes lá para ser rei sob o domínio romano. E no ano 70 da nossa era, finalmente os romanos, houve mais uma revolta, os romanos tomaram Jerusalém, demoliram o que podiam do templo de Salomão e aconteceu o que se chamou de diáspora. Os judeus se espalharam, saíram da região, ou boa parte deles, né? E foram ocupar os diferentes lugares da Europa, do Oriente Próximo e também da Europa. A vida dos judeus na Europa sempre foi muito precária. Precária por várias razões. Primeiro, era uma comunidade discriminada. Naturalmente, vocês sabem também que pela própria natureza da religião, os judeus tendem a fazer comunidades fechadas, que interagem muito pouco com os vizinhos. E eles eram minoria e, naturalmente, sofriam perseguições. Perseguições essas motivadas por mais de um fator. Havia, vocês sabem do relato bíblico, né? Que quando Jesus Cristo vai ser julgado, Pôncio Pilatos pergunta para os judeus presentes se eles deviam soltar quem? Um criminoso chamado Barrabás ou Jesus Cristo. E o povo que estava lá diz: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus Cristo. Bem, esse relato bíblico, naturalmente, fez com que os judeus, como um todo, fossem considerados como assassinos de Jesus Cristo. Então, havia na Europa ocidental cristã já um ressentimento muito grande, uma espécie de vendetta contra esse povo que teria praticado esse ato. Além disso, havia uma série de superstições, né? Toda vez que havia uma epidemia, uma coisa ruim, sempre se procurava um bode expiatório de algum judeu que fez isso ou aquilo. De maneira que eles sempre sofreram alvo de perseguições intermitentes na Europa. E nessas circunstâncias, naturalmente, vocês podem reparar que os judeus europeus nunca se dedicaram à agronomia. Seria uma loucura fazer isso, já que se há uma perseguição, você tem que fugir, mas não pode levar a terra junto. Você não pode levar o rebanho de ovelhas junto, ou o gado junto. Então, naturalmente, os judeus fizeram duas coisas. Ou eles se ligaram ao comércio de bens preciosos,
ouro, moeda, joia, que você pode, que faz pequeno volume e vale muito, ou é fácil de esconder, ou então foram ser intelectuais. Outra possibilidade, o intelectual foge, leva o seu conhecimento consigo. E principalmente foram médicos, né? A contribuição grande da cultura judaica é voltada para a medicina, que certamente é uma coisa sempre requisitada em qualquer lugar. Outra ocupação a que eles se dedicaram foi a linguistas. Como eram pessoas mais familiarizadas com as línguas do Oriente, eles serviam como tradutores. Eram requisitados em caso de necessidade. Emprego em universidade era muito precário. As universidades europeias, em geral, não admitiam os judeus como professor, a não ser em casos especiais. De maneira que, embora haja uma civilização judaica característica, uma filosofia judaica fundada nos livros religiosos, não existe uma ciência judaica que possa se comparar com a ciência islâmica. Existem, é verdade, cientistas judeus, pessoas independentes, que exerciam esse desejo em vários lugares, mas não chegou a haver uma ciência judaica característica. Inclusive, muitos desses judeus viviam em países sob o domínio islâmicos, onde eles eram melhor tolerados do que na Europa. A gente pode citar, por exemplo, o caso de o mais famoso, Moses de Maimônides. Maimônides foi um filósofo judeu importante, ele era médico e era médico do sultão do Egito, o famoso Saladino, que tão famoso ficou por ocasião da Terceira Cruzada. Mas ele era um judeu, era médico do sultão do Egito, ele era um filósofo, escrevia obras em árabe, que era a linguagem corrente. E a gente pode citar o caso de dois judeus pouco conhecidos que fizeram a chamada famosa tabela alfonsina. Como eu já disse aqui, naquela época já se sabia que os cálculos de Ptolomeu não funcionavam bem eternamente. Funcionavam bem na época de Ptolomeu. Com o passar do tempo, as imprecisões, as diferenças e os erros se acumulavam de tal maneira que a posição dos astros ficava completamente fora daquilo que estava previsto. Então você, periodicamente, tinha que refazer Ptolomeu, tinha que recalcular a posição correta atual dos astros, para que a tabela voltasse a funcionar. E várias tabelas foram feitas. Uma das mais famosas foi a tabela alfonsina, feita sob o patrocínio de um rei de Castela chamado Alfonso X, chamado o Sábio. Ele era sábio porque ele era muito interessado em ciência e astronomia. E ele patrocinou esses dois astrônomos judeus para aperfeiçoarem essa tabela ptolomaica, e essa tabela ficou em uso por um bocado de tempo, quase de 200 anos. Então, ela era bastante boa, mas chegou naturalmente a um ponto em que as diferenças ficaram inaceitáveis, e no tempo de Tycho Brahe e de Kepler, essas tabelas já previam diferenças de meses na posição dos eventos. De maneira que essas tabelas acabaram sendo abandonadas. Houve uma tabela prussiana de um sujeito chamado Purbach, que era um astrônomo renascentista, mas que ela depois foi substituída pela última tabela que se fez, a tabela Rudolfina, que foi feita pelo grande astrônomo Kepler, já baseado na teoria de Copérnico. Depois disso já veio Newton. Essas coisas foram superadas. Mas então existe a participação judaica
na astronomia, especialmente na medicina e especialmente na linguística. Essa questão da linguística ela é muito importante porque ela foi determinante para a recuperação da cultura europeia no século XII. No século XII, duas coisas aconteceram que vieram, vamos dizer assim, dar um sopro de vida enorme na cultura europeia medieval. O primeiro foi a chegada das obras antigas, desconhecidas na Europa, todas em manuscritos árabes. E a segunda foi o aparecimento no movimento universitário europeu. Eu vou dedicar a aula de hoje a discutir essas duas coisas. Repare, eu já falei o seguinte, que os contatos entre os cristãos e o mundo islâmico, eles ocorreram esporadicamente de várias formas. Depois da primeira cruzada, os cristãos se plantaram na região leste do Mediterrâneo, onde hoje fica a Palestina, a Síria e a faixa costeira do Líbano, e fizeram um reino latino do Oriente que durou, digamos, 200 anos. Durante esses 200 anos, houve muita guerra e muitas tréguas também. E quando havia essas tréguas, havia, naturalmente, um intercâmbio de conhecimento. Havia uma população islâmica controlada pelos francos da Palestina. E eles começaram a interagir com a população local, a interagir com outros costumes e a levar para a Europa uma série de informações. Outra coisa fundamental foi o comércio, não é? Os países do Mediterrâneo, como a Itália, no caso as repúblicas de Gênova e de Florença, essas duas tinham frotas comerciais importantes e com a ocupação desses portos da Palestina e da Síria pelos cruzados, eles começaram a fazer um intercâmbio comercial enorme. Informações, dados, livros, manuscritos foram trocados e o terceiro fator foi a chamada Reconquista. Quando os cristãos começaram a reconquistar a Espanha e tomaram a cidade de Toledo no ano de 1086 e os normandos tomaram a Sicília em 1091, a Sicília era ocupada pelos árabes. Eles tomaram contato com uma civilização nova que eles desconheciam e ficaram sabendo de uma série de textos que eles nunca tinham visto. Então houve o que se chamou de época das traduções. Todo mundo correu para traduzir aquelas obras. Eram obras em árabe, pouca gente sabia árabe. Então, as pessoas que sabiam árabe, em muitos casos judeus, foram valorizadas para começar a traduzir esses manuscritos, todos em árabe. E uma série de indivíduos mais cultos se dedicaram a esse tipo de tarefa e tamanho era o interesse que eles acabaram constituindo uma série de empresas de tradução. Quer dizer, um indivíduo que quer traduzir um manuscrito, ele aprende árabe, ele vai traduzir um manuscrito e aí ele é requisitado por vários outros para traduzir uma série de outros manuscritos. Então a gente acaba se implantando no lugar e passa o resto da vida traduzindo, ganhando a vida como tradutor. Essas pessoas não são em grandes números. Você tem o Roberto de Chester, você tem o Adelardo de Besse, você tem o Gerard de Cremona, você tem um Platão de Tivoli, você tem um Domênico de Salvio, você tem o Michel Scott, ou você tem um William de Borbeck, uma série de indivíduos que conheciam línguas estrangeiras que se reuniram e começaram a
produzir traduções em enorme quantidade. Essas traduções eram tudo. Ou seja, você ficou aprendendo Euclides através do árabe, manuscrito árabe. Aprendeu Apolônio, aprendeu muita coisa de Aristóteles, via árabe, via comentário de Averroes. Você aprendeu muita medicina árabe, você aprendeu astronomia de Ptolomeu, aprendeu a astronomia de Hiparco e aprendeu os textos árabes mesmo. A álgebra de Al-Khwarizmi, as tabelas de Al-Batrani, você aprendeu as obras de Al-Bitruji, você viu a trigonometria de Abu-Verfa e você viu uma porção de autores, outros matemáticos e astrônomos árabes cujas obras foram avidamente traduzidas. Era um sistema complicado de tradução que às vezes envolvia várias pessoas associadas, né? Porque era assim, ou você tinha um indivíduo que traduzia do árabe para o latim, direto, ou você tinha um indivíduo que traduzia do árabe para o grego, e junto dele um outro que traduzia do grego para o latim, em duas mãos, ou você traduzia, às vezes, do árabe para o hebraico e do hebraico para o latim, e você associava indivíduos que passavam a vida fazendo isso. O sistema era precário. Você traduzia palavra por palavra, simplesmente, sem preocupação de estilo, sem preocupação de escrever uma linguagem corrente. Era uma tradução, palavra por palavra, que não devia ser de boa qualidade. Os tradutores não eram muito bons, eles cometiam equívocos, interpretavam errado o que estava escrito, de maneira que as primeiras traduções não eram muito satisfatórias, mas essas traduções foram muito importantes e elas vieram alimentar todo esse interesse pela cultura islâmica, que havia e que era grande. Bem, por acaso ou não por acaso, na mesma época em que essa época de traduções começou lá no século XII para o século XIII, começou a ser feita, apareceu na Europa um movimento intelectual único, que não tem paralelo em nenhuma outra cultura: a criação das universidades. As universidades são uma criação europeia medieval, e somente lá aconteceu isso. O porquê é difícil dizer. Dizem alguns, falam alguns, que o sistema escolar da igreja começou a se dividir na seguinte forma: onde havia os bispados, os episcopados, as catedrais, havia as escolas maiores, mais importantes, que foram se separando do resto como escolas de um nível superior. É possível. Mas o que é importante para nós é o seguinte: é que esse movimento universitário espalhou-se com muita rapidez e com características próprias. Por exemplo, a Universidade Europeia era uma comunidade independente. Era um grupo de pessoas que tinham leis próprias para o seu regimento interno, ou como se diria hoje, tinham autonomia para dirigir a universidade. Isso é coisa medieval. A universidade era autônoma, e era autônoma de uma maneira muito mais ampla do que se pode imaginar hoje. As universidades gozavam de privilégios. Por exemplo, os membros da universidade, alunos e professores, estavam isentos da legislação local. Eles eram dirigidos por um tribunal eclesiástico separado.
Por que isso? Possivelmente por razões práticas. Vocês podem imaginar que na Europa, naquela época, as cidades eram muito menores do que hoje. Eram cidades com poucos habitantes. Você imagina o influxo de universitários chegando numa cidade. Eram pessoas que vinham de longe, até de outros países, de outras regiões. Era uma porção de gente, uma proporcionalidade grande, todo mundo do sexo masculino, jovem e turbulento, em geral. De maneira que não tardou a haver conflitos sérios entre a população local e os universitários. Vocês podem imaginar um bando de universitários chegando, ocupando todas as hospedarias, todas as tabernas e todas as mulheres, certamente. Então houve dissensões, brigas, inclusive mortos e feridos. Houve gente morta que morreu em brigas e disputas desse tipo. Houve comunidades que enforcaram universitários por causa de violência desse tipo. Então, naturalmente que as universidades que eram protegidas ou pelo Papa ou pelos príncipes que davam essas cartas de direito, elas então tiveram que fazer, vamos dizer assim, alojamentos, colégios, para separar o pessoal da comunidade local. Isso é coisa antiga, é uma necessidade prática. Então, tinha mais uma coisa, a universidade tinha o direito de greve, sim, desde a sua fundação. Era um direito, não era como hoje. O cessatio, como se dizia em latim, era um direito seguinte: a universidade, não os estudantes, a universidade, o corpo diretor, os mestres, podiam decretar greve se algum direito das suas liberdades estivesse sendo desrespeitado. Era um sinal de protesto. E podia ameaçar a cidade de trocar a universidade de lugar, ir para outro lugar. Isso representava uma perda de prestígio para o lugar e também abalava o comércio local, já que era um monte de gente indo embora, que certamente movimentava o comércio da cidade, é claro. Então, essa é a estrutura que foi montada e ela é uma estrutura que evoluiu muito depressa. As primeiras universidades em Bolonha e Paris aparecem em 1100. Oxford aparece em 1170. E daí para frente, eu coloquei, espero ter colocado aqui. Tem uma tabela de fundações de universidade. Essas datas não são muito significativas. Primeiro porque entre você fundar uma universidade no papel e criar na prática, vai tempo. Segundo, às vezes o contrário. A universidade já existe na prática, depois é que ela recebe o título. Mas você veja que Paris, Oxford, Cambridge, Lyon, Toulouse, Montpellier, Roma, Pádua, Pisa, Ferrara, Colônia, Viena, Praga, tudo isso não é universidade. No fim da Idade Média, qualquer cidade importante tinha a sua universidade. As universidades eram regidas por leis semelhantes em todos os lugares, com variações algumas. E elas funcionavam assim. A universidade era dividida em 4 faculdades, todas elas. Algumas não tinham as 4, mas uma todo mundo tinha que ter, que era a de arte, que era a maior e mais importante. E tinha 3 outras, que era medicina, teologia e direito. Inclusive, o esquema era o seguinte: a faculdade de arte era, vamos dizer assim, era o básico, era obrigatório para todo mundo.
todo mundo entrava na faculdade de arte. E só depois de completar a faculdade de arte é que você escolhia direito, medicina ou teologia, que lhes davam o doutorado. Até o doutorado, o ensino era único e básico. Podia variar de um lugar para o outro, mas esse ensino era baseado em 7 disciplinas, que eram as 7 artes da Grécia Antiga. Você tinha um grupo chamado Trivium, que era a retórica, a gramática, naturalmente, que era essencial. Todo mundo sabia latim, que era a língua franca da universidade. Era a lógica de Aristóteles e a dialética, ou seja, a arte de raciocinar, de debater e discutir. Mais ou menos 4 anos de trivium. Depois tinha o quadrivium, que eram as 4 artes restantes: a aritmética, geometria, música e astronomia. Bem, esses números 4 e 3 não são fixos. Variava devido ao método peculiar de ingresso na universidade. Não era como hoje. O ensino primário era muito mal organizado, de maneira que não havia nas escolas básicas, 1º ano, 2º ano, 3º, 4º ou 5º ano, para você exigir um diploma. Não havia isso. De maneira que o ingresso na universidade era extremamente liberal. E você podia entrar na universidade com 14 anos de idade, ou com 20. Não tinha uma época mais ou menos bem definida. E o ingresso dependia do lugar. O ingresso era muito simples. Você se apresentava lá digamos assim, ao reitor e pagava uma taxa. Você fazia um juramento solene de se comportar bem na universidade, de defender os interesses da universidade, e você tinha que agregar-se ao grupo dirigido por um mestre. O sistema era assim: cada mestre era suposto dar todas as disciplinas, as 7 artes, e ele tinha um grupo de alunos sob sua responsabilidade. E ele dirigia esses alunos do começo ao fim. Era sempre ele. E ele precisava, naturalmente, ser aceito por um mestre, que possivelmente é possível que conversasse com ele e visse mais ou menos o que ele sabia, qual é a situação. Por essa razão, o tempo das pessoas no trivium ou no quadrivium variava. Você fosse um cara bem preparado, andava mais depressa. Se não, andava mais devagar. Bem, a palavra trivium, em latim, quer dizer o lugar onde se encontram 3 estradas, que são as 3 disciplinas. E, como isso era a parte mais elementar, ela criou a palavra trivial, como elementar, fácil, é o começo, é o trivial. Bem, você então cursava essa faculdade de arte. O método de ensino é bem diferente do de hoje. Era mais ou menos assim: o mestre encarregado dos seus alunos, ele fazia aulas expositivas, onde ele expunha e comentava algumas obras que ele selecionava. Os estudantes copiavam o que o mestre falava. Poucos estudantes possuíam obras manuscritas. Não havia imprensa. E o mestre também usava um sistema de exercícios, podemos chamar na linguagem de hoje, as questões. Ele escrevia um texto cheio de perguntas e de comentários sobre
aquilo que ele estava ensinando. Ele, em geral, redigia isso no manuscrito, ele dava isso para os copistas profissionais, os copistas copiavam os manuscritos e vendiam ou alugavam aos estudantes. Você vê que a falta que a imprensa faz. Bem, então esse era uma forma de ensino. Uma segunda forma de ensino muito importante e muito prestigiada eram os debates. Semanalmente, o mestre reunia o seu pessoal e ele propunha um tema para debate. E cada um dos alunos, ou de outros mestres que quisessem ouvir, levantavam e davam suas opiniões. Achavam qual é a opinião deles sobre aquele tema. E o mestre oficiante, diretor do estudo, ele pegava todas as opiniões, ele comentava as opiniões, ele fazia um resumo dos vários argumentos e, finalmente, dava o seu veredito a respeito de qual deve ser a resposta boa para aquela situação. Os alunos começavam assistindo os debates e, à medida que iam progredindo, iam participando dos debates. E o mestre avaliava o desempenho do aluno pela participação nesses debates. O que eles falavam no debate, como eles se comportavam, como eles argumentavam. Quando chegava a um certo tempo razoável, o mestre indicava um aluno para o exame final. Este exame final era feito por uma banca. Esta banca, ela dava 2 temas para o aluno levar para casa e escrever um comentário sobre aqueles temas, fosse ele lá quais fossem. E ele deveria ir para casa escrever o comentário, deveria defender o comentário, a defesa de tese. Deveria defender a sua tese, seu comentário, e responder as perguntas da banca examinadora. Uma vez aprovado nesse exame, ele recebia o título de mestre, recebia a licença para ensinar e recebia os ornamentos da profissão, um anel e um barrete ou uma boina, que o classificavam como mestre. Se ele quisesse fazer doutoramento, cada faculdade tinha a sua regra. Em geral, exigia-se 2 anos de prática de mestre. Você usava na geometria um pouco de Euclides, você usava na música também a obra de Boécio, ou alguma coisa de Santo Agostinho sobre música, ou compositores medievais que escreveram textos. E, finalmente, na astronomia, Ptolomeu era muito pesado, exigia um conhecimento técnico grande de matemática, então você usava, em geral, o texto mais comum era a Esfera de Sacrobosco. Esse Sacrobosco foi muito popular. Essa obra, A Esfera, é uma obra elementar de astronomia terrestre, vista da Terra. Quer dizer, ele fala do Sol, da Lua, dos movimentos do Sol, da Lua, o equinócio, o solstício, a esfericidade terrestre, os eclipses, etc. A duração do dia e da noite, tudo isso. Mas era uma obra elementar que não entrava em detalhes matemáticos. Esse senhor Sacrobosco era um inglês chamado John de Hollywood. E como Hollywood, em inglês quer dizer bosque sagrado, e como todo mundo latinizava o nome, ele ficou sendo chamado de Sacrobosco. Então, esses eram mais ou menos os temas que eram aceitos e usados, dependendo de um lugar, dependendo do outro lugar.
Então você seguia essa universidade e chegava no doutoramento. Bom, o doutoramento aí depende do lugar. Você certamente, se fosse fazer direito, teria que estudar todos os códigos de Justiniano, ou o direito romano, e o direito canônico, e as decisões dos papas e concílios. Se você fosse fazer medicina, tinha que estudar Hipócrates, Galeno, Avicena, o árabe Avicena, certamente, Razes, que era outro médico árabe importante. E você, inclusive, tinha uma prática, você ajudava no começo médicos, e até a partir do século XIII ou XIV, não me lembro bem, foi uma grande conquista medieval, você podia dissecar cadáver. Esse foi um passo importantíssimo da medicina medieval, porque você iniciou o estudo da anatomia. Você agora pode dissecar cadáver, pode estudar os órgãos que tem dentro do corpo humano. Esse foi um avanço importante da Idade Média. E se você quisesse fazer teologia, bem, é a faculdade mais longa que tem. Você, em geral, para você tirar o título de doutor em teologia, a idade média era 35 anos, mais ou menos. Exigia-se que você, naturalmente, conhecesse os textos bíblicos de cor e salteado, obviamente, conhecesse toda a literatura patrística, quer dizer, você tem que ler Tertuliano, São Jerônimo, Orígenes, Lactâncio, São Basílio e todo esse pessoal, escrevia. Você deveria conhecer todas as decisões dos papas e concílios e, em especial, tinha uma certa obra básica que todo mundo tinha que ler. Essa obra, eu não me lembro o nome do autor, era um autor que ninguém hoje em dia ouve falar nele mais, coitado, mas que ele era, vamos dizer assim, parte da biblioteca de todos os teólogos. Não havia um teólogo que não tivesse esses tipo de comentário. Vamos ver aqui quem é. Ah, sim. As famosas livros das sentenças de Pedro Lombardo. Esse Pedro Lombardo era um teólogo que escreveu um texto onde ele tinha comentários sobre todos os pontos da Bíblia. Quer dizer, céu, inferno, criação do mundo, o trabalho do demônio, a Santíssima Trindade, tudo isso é discutido. E todo o estudante de teologia que se prestava era obrigado a ler Pedro Lombardo e fazer um comentário. Escrever uma obra sua, um comentário sobre Pedro Lombardo era praticamente obrigatório. E nesse tempo todo você acabava com 35 anos de idade para ser doutor em teologia. A grande importância, vantagem da universidade medieval foi que ela era aberta a todos. Não era uma coisa para clérigos. Todos os leigos podiam participar. De maneira que vocês imaginem o impacto que houve em cada cidade grande da Europa, uma escola onde você poderia entrar em contato com a literatura mais moderna que tinha. Se não fosse essa, pelo menos uma introdução a essa literatura mais moderna. Começasse sabendo quem são as pessoas, quem é um Euclides, quem é um Apolônio. Você imagina o que acontece numa cidade onde antes era uma coisa de rural, já tinha comércio, aparece uma universidade onde as pessoas têm acesso a essa cultura que antes estava completamente esquecida ou perdida.
certamente o impacto foi enorme. Para vocês terem uma ideia, calcula-se que entre 1350, que já é uma idade média bem avançada, e 1500, 700 mil pessoas cursaram as universidades europeias. Não é muito, não. 2.000 e poucas por ano. Na época é muito. É claro que eu também devo chamar a atenção para o fato de que a maioria não tirava diploma nenhum. A chamada evasão era imensa. As pessoas passavam algum tempo na universidade e iam embora, sem tirar nenhum título de bacharel e nem de mestre. O que não é de espantar, tendo em vista a falta de requisitos para o ingresso. Se entrava mais ou menos qualquer um, você espera que a evasão seja imensa e fosse assim mesmo. Mas, pelo menos, era uma oportunidade enorme para você melhorar a cultura geral, difundir a cultura, sem dúvida nenhuma. Uma coisa importante que eu devo mencionar, e essa é de fato fundamental, é o seguinte: além desses debates didáticos que o mestre chamava lá o seu pessoal para propor um tema para discussão, e ele dirigia então a discussão desse tema que ele escolhia, havia um outro debate chamado Quod Libet, que quer dizer essencialmente vale tudo. Esse debate acontecia 2 vezes por ano e era uma prova de fogo. Um mestre se oferecia para debater com qualquer plateia, qualquer assunto e pergunta que lhe fosse feita. Quer dizer, era uma prova não só de sapiência, de conhecimento, como de muita presença de espírito. Então você chegava, vários teólogos importantes fizeram isso. Você chegava, era um dia santo, um dia escolhido especialmente pela igreja e tal, você chegava numa plateia que podia ter qualquer pessoa, estudante, mestre, aluno, gente vinda de longe, o que quisesse, e essas pessoas levantavam 30 ou 40 perguntas sobre qualquer assunto. Qualquer. Fosse de qualquer, era livre. E então, esse mestre recolhia as perguntas, catalogava as perguntas numa certa ordem, tendo em vista a afinidade entre elas, né? Aquelas que sobre isso, ia para casa no dia seguinte e ele dava os pareceres, os comentários sobre cada pergunta feita. Eu devo chamar a atenção para o fato, isso é muito importante, é que essa liberdade era absoluta. Você podia perguntar qualquer coisa, não só qualquer coisa de caráter técnico ou de curiosidade, mas perguntas capciosas, embaraçosas, do ponto de vista religioso ou político, que procurassem constranger o mestre, ou que o forçasse a levar a algum caminho delicado ou perigoso. Você conhecendo, às vezes, a predileção do indivíduo por um certo tipo de desvio religioso, e você sendo inimigo dele, isso é verdade, você chegava e levantava questões com a mais completa liberdade, inclusive propondo as mais completas heresias. Era livre. E o indivíduo tinha que responder, comentar e explicar tudo isso. Bem, acontece a seguinte coisa. Esse influxo de conhecimento enorme acontecido, essa vontade de saber,
esse desejo de conhecer fez com que o conhecimento aristotélico, em grande parte ignorado, entrasse subitamente na universidade, junto com vários outros, mas o principal o de Aristóteles. Já que com Euclides, Apolônio, o Ptolomeu, você não pode discutir teologia, é matemática que está lá. Então, não dá para você ficar discutindo filosofia. Mas o ensino aristotélico criou problemas. Esses problemas estão ligados a um confronto com a leitura literal das Sagradas Escrituras. Por exemplo, Aristóteles fala no mundo eterno, que sempre existiu e governado por leis naturais. Ora, na Bíblia está escrito que Deus criou o mundo em 6 dias, tá certo? E que haverá um apocalipse final, claro. Então a primeira discussão, o universo é eterno ou não é eterno? Bom, outras coisas você pode lembrar. Aristóteles dizia que há uma última esfera, após a esfera das estrelas, que é o primum mobile, aquilo que faz mexer tudo. E depois dessa última esfera, há um nada. Nada não quer dizer vácuo para Aristóteles. Nada é nada, não é nem vácuo. Bem, aí você pergunta, e onde está então o céu? Para onde vão as almas bem-aventuradas? Onde está o purgatório e o inferno? Onde é que fica nisso? Claro, isso aí são perguntas que Aristóteles não iria responder nunca, não sabia nada disso. Mas, tem mais. Várias ideias de Aristóteles sobre o vácuo, sobre o éter, tudo isso entra um pouco no terreno bíblico. Principalmente no que diz respeito aos milagres. Naquela época, imaginava-se que a ação de Deus no mundo era muito frequente, que Deus produzia milagres permanentemente. Todo mundo rezava para que Deus desse um milagre. E uma série de fenômenos que aconteciam eram considerados milagres. Por exemplo, se você tinha uma epidemia, você fazia uma novena, uma procissão, e se a epidemia acabasse, milagre. Tá certo? Então, Deus era visto como exercendo uma atividade constante no mundo à medida que ele era requisitado. Isso contraria a ideia de uma natureza que segue as leis naturais. Inclusive, a ideia de uma natureza que segue as leis naturais, ela, vamos dizer assim, está em confronto com a onipotência divina. Quer dizer que Deus não pode mexer nas leis? E se Deus quisesse criar o vácuo? Então começou uma série de discussões em que a filosofia de Aristóteles passou a entrar, de uma maneira, em choque com uma leitura literal da Bíblia. Isso começou a preocupar a igreja, certamente. E, segunda coisa, o ensino de Aristóteles foi muito bem recebido em vários meios clericais. Santo Alberto, por exemplo, eu vou falar nele depois, mas Santo Alberto, ele, que era um professor, ele comentou Aristóteles do começo ao fim, todas as obras. E ele ensinava Aristóteles em todos os conventos, que ele era professor. Pelo menos que ele dizia, bom, eu ensino porque os monges querem saber quem é Aristóteles. Ouviram falar, estão todos interessados. Então ele ia lá dar aula sobre Aristóteles. Onde ele dizia, bom, eu não estou ensinando a minha opinião, essa é a de Aristóteles, mas põe Aristóteles neles, claro, obviamente. São Tomás de Aquino, por exemplo, também era um leitor assíduo de Aristóteles. E ele tentou, nós falaremos depois nisso, fazer uma doutrina em que ele tentava conciliar Aristóteles com a igreja.
ele tentava arrumar uma maneira baseada na seguinte ideia, de que a razão é uma coisa divina e a revelação também. Então, como Deus não pode se contradizer, a razão e a revelação devem coincidir. E quando as coisas não coincidem, bem, então nós usamos a revelação, mas nós podemos estudar os problemas via razão também. E ele escreveu várias obras nesse sentido, de maneira que aconteceu que Aristóteles ficou muito popular nas escolas de arte, a ponto de começar a preocupar a igreja. No começo do século XIII, por exemplo, a igreja cristã tentou proibir o ensino de Aristóteles em Paris. Paris era a mais importante universidade. Essa proibição não deu em nada. Primeiro porque Aristóteles tem uma obra imensa, da qual poucos trechos são críticos. O resto não é. Então, como é que você vai impedir que você lê a lógica de Aristóteles inteiro, ou uma série de coisas, por causa de uma proibiçãozinha de uma coisa difícil? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, todo mundo queria ler Aristóteles e continuaria, se não ensinando privadamente. Isso não funcionou. Inclusive, na universidade, se não me engano, de Lyon, eles faziam propaganda: venham estudar Aristóteles aqui. Em Paris não pode, mas aqui pode. De maneira que falhou. Então, a igreja tentou. Um outro esquema, que é proibir trechos específicos, frases específicas. Inclusive, tentou proibir os mestres da escola de arte a discutir teologia. E quando não houvesse jeito, eles estariam obrigados a decidir, para usar a palavra medieval, em favor da fé. Quer dizer, segundo aquilo que a igreja diz. Essa palavra em favor da fé é típica, aparece em todos esses trechos medievais. Muito bem. Essa foi uma tentativa. E essa tentativa resultou numa famosa proibição de 1277. É uma proibição extremamente extensa. Foram 219 proposições heréticas que foram apresentadas. Essas proposições vale a pena discutir, porque elas refletem muito o espírito da época. Elas acabaram resultando em quase nada também. Mas elas tiveram uma certa influência, sobre a qual eu vou falar depois. Eu vou parar um pouquinho. Depois eu falo exatamente sobre esse tipo de proibição, o que é que foi proibido, qual é a origem da proibição e o resultado que deu. Eu quero agora contar uma história. Chegou uma época em que a situação ficou tão desagradável para a igreja que houve a tentativa de censura. A mais famosa, houve várias, mas a mais famosa aconteceu em 1277, quando um sujeito chamado Etienne Tampier, que era arcebispo de Paris, a pedido do Papa, reuniu uma comissão para escrever uma série de coisas que eram proibidas. E, como eu falei, saiu uma lista de 219 proposições proibidas. Se você for ler esse calhamaço, você vê que ele é mal redigido e apressadamente escrito. Tem muita coisa que é repetição. Eles estão mal organizados em termos de temas, misturam uma série de coisas. Inclusive, tem algumas proposições que são críticas diretas a São Tomás de Aquino, o que resultou numa violenta reação dos dominicanos,
Tomás de Aquino era dominicano, tinha acabado de morrer. Já era considerado um grande e importante membro da ordem. E parece que as pessoas que redigiram isso não gostavam das ideias de São Tomás e colocaram isso como heresia. Mas o que é mais curioso nessa história toda é ler algumas das proibições. Algumas dessas proibições são muito instrutivas para nós hoje, para que a gente consiga entender o ambiente da época. Essas proposições que eu vou ler, eu escrevi aqui, eu não sei de memória, essas que eu vou ler, elas não são proposições referidas a ninguém. Ou seja, não há o nome de ninguém. Fulano, ciclano, ninguém é citado. Só a proposição. Mas, naturalmente, naquela época, todo mundo já sabia a quem está se referindo. Uma pessoa do ambiente olhava aquilo e dizia, isso aqui é o fulano que disse, embora isso não esteja ser citado. E alguma dessas proposições, que nunca ninguém escreveu, ninguém disse isso por escrito, elas devem, por estar na lista, elas devem ter sido faladas, mencionadas, discutidas nos debates, para que elas apareçam nessa lista. E algumas são de uma, vamos dizer assim, de uma audácia inesperada. Por exemplo, discussões teológicas são baseadas em fábulas. Isso é um ataque direto à teologia bíblica. Segunda, nada se aprende melhor por saber teologia. Bem, isso é um ataque direto aos teólogos. Terceira, os únicos homens sábios são os filósofos. Não é preciso dizer que isso era dito pela Faculdade de Arte, onde estavam os filósofos. Óbvio. Tem mais, que a abstenção total do contato carnal corrompe a virtude e a espécie. Bem, tinha uma outra equivalente, que era a seguinte: a abstenção sexual em si mesmo não é uma virtude. Você imagina que isso não devia soar bem nos ouvidos do arcebispo. Bem, assim, que a religião cristã tem erros como todas as outras. Isso é uma heresia direta. E o resultado disso foi que alguns professores tiveram que sumir de Paris. Embora não tenham sido citados explicitamente, todo mundo sabia quem é que falava aquilo. Dois deles, deixa eu ver, Marcílio de Pádua e Jean de Jandun, fugiram para a Alemanha. Bem, mas esse é um caso diferente. A obra deles era um ataque direto a uma das coisas mais sensíveis na época, que era o poder temporal do Papa. Eles escreveram uma obra chamada O Defensor da Paz, onde eles dizem em todas as linhas que o poder do Papa é puramente espiritual. Que o Papa não pode depor rei, não pode fazer rei, não pode se meter nas leis dos países, nem nada disso. Só na religião. O que era um anátema completo, obviamente, para a época. Dois outros, quem foram? Sigurd de Brabante foi um. O outro foi Boécio de Dácia. Também tiveram de fugir. E, curiosamente, fugiram para Roma, para se queixar ao Papa, contra o arcebispo, que o arcebispo estava extrapolando. Bem, qual foi o resultado dessas proibições todas? Na verdade, o resultado não foi muito grande. Não foi muito grande. O mais que se conseguiu foi fazer com que os autores mudassem um pouquinho a forma de escrever.
Por exemplo, o sujeito discutia uma série de fenômenos naturais, mas depois dizia assim, bom, é claro que eu estou falando segundo o curso natural das coisas. É claro que quando Deus fizer milagre não vai ser assim. Bom, bem, ou então, uma outra maneira de dizer, o cara começa a falar sobre Aristóteles. E aí discute todas as ideias de Aristóteles sobre tudo. E dá todos os argumentos favoráveis a Aristóteles. E no fim diz assim, bom, é claro que todo mundo sabe que isso está errado segundo ensina a Santa Madre Igreja. Bem, é uma frasezinha no fim assim, mas em cima você tem todos os argumentos lógicos a favor de Aristóteles. Mas nem que isso não deu um grande efeito. Agora você pode perguntar, com razão, onde estava a Inquisição medieval nessa hora? Por que ela fazia nada ou muito pouco? Bem, aí entram 4 razões. A primeira razão é que todo mundo sabe que a lei não é igual para todos, em qualquer país. E a universidade gozava de um status especial. E a Inquisição andava com mais cuidado quando se tratava de uma situação desse tipo. A segunda razão, também, é que a Igreja, como qualquer instituição pode ser a OAB, pode ser o Conselho de Medicina, qualquer uma instituição, ela detesta expor as suas crises internas. Detesta esconder, ela esconde, procura sempre. De maneira que quando havia algum clérigo importante envolvido, ela procurava uma solução que não se tornasse pública. Tá certo? Não ficaria bem a Inquisição pegar o alto da fé e começar a queimar um monte de professores da Faculdade de Arte. Compreende? Isso seria um mau negócio. Depois também é importante lembrar que vários eclesiásticos gostavam de Aristóteles também. E eram pessoas influentes nas ordens religiosas. Vários eclesiásticos eram intelectuais e eles admiravam também Aristóteles. De maneira que havia também um grupo de pessoas influentes que não era conveniente entrar em choque. E para terminar, a Inquisição medieval, isso é fácil ver lendo os autos da Inquisição medieval. Ela estava muito preocupada com as heresias populares. Ou seja, aquelas heresias que tivessem muitos adeptos no meio da população. Então, preocupava-se em perseguir os cátaros da França, os valdenses do norte da Itália, ou seja, heresias que se disseminassem na população. Um teólogo lá dissidente, que só escrevesse em latim e que ninguém soubesse o que ele falava, a não ser num círculo restrito, não era muito perigoso. Reparem que um dos problemas que Galileu teve foi justamente o fato de escrever em latim. Perdão, em italiano. Italiano. Ele já escreveu em latim no começo, depois passou a escrever em italiano. E o problema da igreja era o seguinte: se você lê aquela obra do Galileu, e você é um indivíduo comum, você não vai conseguir separar as sutilezas da astronomia do resto. Então você vai pensar que a Bíblia inteira está errada. E isso é um perigo. Compreende? Talvez se Galileu escrevesse em latim, as coisas não fossem tão sérias. Mas escrevendo em italiano, ele era lido pelos comerciantes, era lido pelos industriais, por qualquer leigo. Então, qualquer leigo ficava sabendo que tinha um indivíduo que estava criticando diretamente uma série ou pelo menos, a interpretação literal de uma série de termos da Bíblia. Isso é muito mal. Então, há essas heresias que se
propagavam pela população rural, extensa por grandes regiões, eram perigosas. Podiam dar origem a revoluções. Por exemplo, você pega o caso de Armando de Brecha. Armando de Brecha era um monge medieval. E ele era um decidido crítico do poder temporal do Papa, seguramente. Ele foi enforcado, quando era na morte foi enforcado. Naquela época ainda não se queimava gente. Bom, agora, ele é enforcado porque não só ele era adversário de uma coisa que a igreja tinha grande interesse em permanecer, mas como ele liberava rebeliões, liberava massas descontentes. Isso aí não tem jeito. Aí a situação é outra. De maneira que a Universidade Europeia, ela, apesar de todas essas proibições e de todos esses artifícios usados pelos escritores, ela tinha amparo, às vezes até de certos papas que eram mais favoráveis. Tinha amparo de ordens religiosas que defendiam São Tomás e tinha amparos de eclesiásticos importantes que eram simpáticos a certas causas. Nós veremos aqui, por exemplo, que Oresme, que era um bispo e era um bispo importante, ele escreve uma série de coisas que realmente parece pior que Copérnico. Mas ele era um bispo e ele acatava tudo que a igreja dizia. Ele só dizia o seguinte, é que, olha, provar que a Terra está parada e que as esferas das estrelas giram é impossível de se conseguir por meio de argumentos, só apelando para a revelação divina. É isso. E outro, Nicolau de Cusa, por exemplo, que era cardeal, influente, também falava essas coisas todas, só que ele era importante e tinha mais cuidado na maneira de dizer. Bem, a universidade medieval, ela, infelizmente, após atingir esse nível sobre o qual ainda falarei, eu falarei ainda sobre as descobertas importantes feitas na Idade Média, e existem, ninguém fala nelas hoje. Porque quando nós falamos em mecânica, nós começamos em Newton, no máximo em Galileu. E o que tinha antes, a gente absolutamente ignora. Mas tinha muita descoberta original, interessante e lógica feita antes, sobre as quais eu pretendo falar. Os medievalistas descobriram um movimento uniformemente acelerado, descobriram a lei que dá o espaço em função do tempo, no caso desse movimento. O que eles não descobriram foi que esse era o movimento de queda livre. Mas esse tipo de movimento era conhecido. Eles sabiam que as ideias de Aristóteles sobre o movimento forçado eram absurdas e que eles começaram a definir quantidade de movimento. Ainda que de uma maneira muito imperfeita, a primeira ideia de quantidade de movimento aparece na Idade Média. A primeira ideia de explicação do arco-íris por meio de refração da luz, e inclusive de explicação dos dois tipos de arco-íris que tem, um interno e um externo, é medieval e muito antes de Descartes. Muito antes. Então, houve pessoas, realmente, eu falarei depois um detalhe sobre isso, que fizeram coisas importantes em vários aspectos da ciência, mas que, depois que Newton apareceu e colocou tudo, e Kepler colocou tudo de uma maneira nova, então, por uma questão de poupar tempo, a gente esquece essas coisas antigas, mas que realmente existiram.
E essas pessoas, como Galileu, Newton e Kepler, sabiam disso. Copérnico também estava ao par disso. A Universidade Medieval, depois de obter uma série de resultados, ela realmente declina. Chega na época do fim da Idade Média, ela começa a se esterilizar. Esterilizar quer dizer da maneira seguinte: de uma corporação cultural passa a uma corporação social. Quer dizer, os mestres querem um anel de ouro todo bonitinho, querem um barrete todo de arminho ou de veludo, entende? Então, a entrega do título de mestre, que era feita numa igreja, era uma solenidade em que todos davam um presente lá numa missa, lá numa igreja, aí passa a ser feita num baile. Você tem festa de formatura, tem comemoração para a família, compreende? E tem mais, a universidade passa a ter um status não científico, mas social. Os doutores querem usar uma beca muito bacana, só andam de beca na rua para serem reconhecidos, ele compreende? Então, começa a ficar uma corporação, um clube, vamos dizer assim, com pouco interesse em coisas novas e simplesmente repetindo coisa velha. Vocês reparem que o Renascimento, ele tem como característica o abandono das ideias de Aristóteles e uma volta à observação da natureza. Quer dizer, em vez de você pegar todos os livros que todos os antigos escreveram sobre a natureza, vamos olhar a natureza de novo. Vamos ver tudo que eles não viram na natureza. E a partir de novas observações, vamos então começar a construir uma teoria compatível com as novas informações. Devo lembrar também que a época do Renascimento é a época da pólvora, da bússola, da imprensa e das grandes viagens. É uma época em que a sociedade está interessada em tecnologia. E tecnologia era a parte fraca da universidade medieval em qualquer época. A universidade medieval era toda discussão na base de conversa, na base de discurso, na base de opinião. Nenhuma universidade tinha um laboratório. Pouquíssimas experiências foram realizadas. Havia a convicção de que os antigos já tinham deixado a ciência num ponto praticamente final. Não havia quase mais nada a fazer a não ser estudar aquilo. E o Renascimento traz essas novas esperanças. Há coisas que os antigos não sabiam. Há coisas que a gente pode descobrir agora de novo. Há coisas que a gente pode saber de novo. E a partir dessas coisas podemos criar uma nova ciência. Então há esse declínio da universidade medieval e é justamente na época do Renascimento, quando esse novo espírito, vamos dizer assim, mais de acordo com as necessidades da sociedade, ele começa a aparecer. E vocês reparem uma coisa, os grandes cientistas do Renascimento estão todos fora da universidade. Por exemplo, vamos pegar um Tycho Brahe. Tycho Brahe não é a universidade, ele era protegido pelo rei da Dinamarca, que dava dinheiro para ele fazer observatório. Ele estudou em universidades, era um produto da universidade, mas ele tinha um patrono para isso. Kepler estudou na universidade, mas ele era matemático da corte imperial, onde ele fazia horóscopo para um monte de gente e tinha dinheiro para se preocupar com as suas pesquisas. Copérnico realmente era um cônego de uma igreja,
mas aquela comesia de Copérnico era o que se chama hoje de sinecura. Essa palavra vem do latim. Cura quer dizer cuidado do trabalho, sem cuidado, sem trabalho. A gente diz um emprego que você ganha para não fazer nada. Por exemplo, para falar claramente, assessor de deputado, não é? É uma sinecura. Não é? Você ganha dinheiro para praticamente não fazer nada. Então, isso era uma comesia que o Copérnico tinha. Mas nem que ele tinha tempo para se dedicar a todas as suas ideias astronômicas e muito pouco tempo para se dedicar para a catedral. Você pode dizer, mas Newton era um homem de Cambridge. Bem, ele morava em Cambridge, mas a alma dele não estava lá. Ele só ocupava um espaço em Cambridge, mas não conversava com ninguém de Cambridge. Absolutamente. Ele vivia e trabalhava sozinho. Descartes era um homem rico, que foi para a Holanda, viver na Holanda, fugindo da França. Não precisava trabalhar. Então, por exemplo, Huygens era de uma família rica na Holanda, mas ele também era membro da Academia Francesa de Ciências, era patrocinado pelo rei Luís XIV, não precisava dar aula. Você pode dizer, e Galileu? Bem, Galileu trabalhou em universidade, ele era professor em Pisa e depois em Pádua, mas assim que pôde, caiu fora. Foi ser matemático da corte imperial do Grão-Duque de Florença, que era um cargo que ele ganhava dinheiro para não fazer nada. E, inclusive, tinha ainda uma outra sinecura. Ele era professor da Universidade de Pisa, sem obrigação de dar aula nem morar lá. Compreende? Galileu também gostava dessas coisas. Dinheiro para fazer as coisas que ele queria. A universidade era um ambiente estranho para ele. Leonardo da Vinci nem estudou na universidade. Ele era fruto de um ateliê de pintura. O que ele estudou, o que ele soube sozinho. Não tinha nada a ver com a universidade. Então, as universidades foram simplesmente se afundando em ensinar uma série de coisas ultrapassadas. Contribuiu muito para isso também, eu preciso chamar a atenção para esse fato, o descrédito que as ideias de Aristóteles tiveram quando se começou a verificar que o que ele falava simplesmente não comportava com as experiências. Que a teoria da queda livre dele simplesmente era absurda. Que a teoria do movimento forçado era ridícula. E que as ideias astronômicas dele não estavam de acordo com as observações. Então, a partir dessa época, o aristotelismo fica desprestigiado e as pessoas que, vamos dizer assim, procuram desenvolver a ciência, são pessoas que exercem outro tipo de profissão. Gilbert, por exemplo, o homem que descobriu o magnetismo terrestre, era médico da Rainha Elizabeth da Inglaterra. Não era professor de coisa nenhuma. Francis Bacon, que estudou o progresso da ciência na época e analisou a importância da ciência para o desenvolvimento da sociedade, era um político, era um ministro, não era membro de universidade. E, inclusive, quando ele escreve a obra dele sobre o ímã, ele tem uma obra famosa sobre o ímã, ele faz uma dedicatória. E a dedicatória dele é muito significativa. Ele diz assim: essa obra é dedicada a todos aqueles que procuram o conhecimento, não nos livros, mas nas coisas da natureza. Os livros eram livros antigos, eram livros já superados. Então, essa foi a história da Universidade Europeia. Ela foi alimentada pelo conhecimento árabe, ela teve uma época, sobre a qual eu vou falar ainda, de resultados importantes,
de resultados relevantes, ela depois caiu na mesmice, caiu, vamos dizer assim, na busca de prestígio social, e tanto que, outro fato importante, na época de Galileu, aparecem as chamadas academias de volta na universidade. A Galileu era membro da Academia dei Lincei. Era uma academia feita de pessoas independentes, comerciantes e nobres que queriam estudar ciência e se reuniam para estudar ciência, fora da universidade. Havia uma academia francesa de ciência, fora da universidade. Havia uma Royal Society, fundada no século XVII, que eram indivíduos interessados em ciência, na nova ciência que estava saindo. Inclusive, o Galileu era tão ligado a essa academia que ele, quando ele assinava uma obra, ele dizia Galileu, membro da Academia de Lincei. Claro. Inclusive também, quando ele colocava os seus títulos numa obra, ele falava matemático da corte do Sereníssimo Grão-Duque de Florença, não sei o que lá, e professor da Universidade de Pisa, embora ele nunca fosse lá. Mas esses títulos eram prezados na época, os seres humanos na época são iguais aos de hoje, as coisas são realmente assim mesmo. Bem, enquanto tudo isso está acontecendo, tudo isso, uma outra coisa ocorre, que não é bem do domínio da física, que é mais do domínio da química, que é a alquimia. A alquimia, ela convive com esse período. A alquimia, assim como a astrologia, não era ensinada na universidade. Era uma atividade à parte. Eu devo chamar a atenção de vocês que, para falar de que a astrologia, embora tivesse alguns opositores, ela não era rejeitada, nem nos meios eclesiásticos. Príncipes e cardeais tinham os seus astrólogos. E o argumento típico para você defender a astrologia é o seguinte, é que as coisas do céu são mais importantes que as da terra. A terra aqui é um lugar de corrupção, é um lugar de pecado. As coisas do céu são feitas diretamente por Deus, são perfeitas. Logo, sendo superiores, elas devem ter o controle, de alguma forma, das coisas terrestres. Por exemplo, o Sol manda luz para nós, a Lua manda o luar para nós. Inclusive, falar em luar, há uma famosa história de que perguntaram para um índio se ele achava que o Sol era mais importante que a Lua ou vice-versa. Ele falou, a Lua é muito mais importante que o Sol, porque ela brilha de noite onde está escuro. Bem, a Lua, então, é importante, mas também a Lua tinha uma outra coisa que se sabia, as marés. Já se conhecia as marés. Já se sabia que as marés eram causadas pela Lua. Já se tinha esse conhecimento. Então, se a Lua causa as marés, então, quem sabe, os demais astros também atuam sobre o nosso mundo. A única coisa que a Igreja não podia aceitar era que a astrologia determinasse o destino dos homens. Que houvesse uma espécie de genética astrológica 100%. Quer dizer, que a astrologia governasse o domínio dos homens, porque aí acabava o céu e o inferno. Como é que você vai condenar alguém ao céu e ao inferno se ele é um predestinado a fazer aquilo? Não é culpa dele. Essa parte estava fora, mas o resto era bem aceito. E a alquimia também era uma atividade conhecida, não ensinada na universidade, mas praticada e também patrocinada por vários príncipes também.
que tinham também os seus alquimistas, interessados em fabricar ouro, naturalmente. Essa finalidade da alquimia, a fabricação de ouro, ela sempre foi um atrativo muito grande para os patrocinadores. Se você aparece um cara dizendo que faz ouro, todo mundo está interessado nele, ainda mais os príncipes da Idade Média, que sempre viviam precisando de dinheiro, claro. Certamente é um grande atrativo. A alquimia, ela desaparece lá pelo século XVII. Ela deixa de ser importante. Primeiro porque ninguém conseguiu fabricar ouro. Nem o famoso elixir da longa vida, que era outra finalidade da alquimia. Todos querem uma poção mágica que te torne imortal. Ninguém quer morrer. Ou como já disse alguém antes, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer antes. Ninguém quer morrer. Então, a primeira coisa. A segunda coisa é que a volta da popularidade como é que se diz? Da teoria do atomismo, ele desmoralizou muito a alquimia. E, em terceiro lugar, o estudo da alquimia levou a uma série de conhecimentos que eram mais interessantes. O estudo das reações químicas, a afinidade dos elementos. Tudo isso acabou com que a alquimia sendo desviada para o lado da química e sendo finalmente abandonada. Aliás, sabem quem foi o último grande alquimista? Isaac Newton. Newton foi um grande alquimista. Um alquimista enrustido, como se diz hoje. Ele nunca publicou uma obra de alquimia. Mas a gente sabe, porque Newton morava em Cambridge e ele tinha duas pessoas que dividiam alojamento com ele, durante os 30 anos que ele esteve lá. E essas pessoas contaram depois experiências do convívio com Newton. E o Newton gastou um bocado de dinheiro em alfarrábios de alquimistas antigos e em compra de retortas, cadinhos, fornos, foles, para você fazer um laboratório de alquimia. E não só isso, Newton deixou uma obra sobre alquimia escrita, que ele nunca publicou, anotações pessoais, que só foram reveladas depois que ele morreu, e que mostra que ele era um estudioso convicto da alquimia. Esses documentos existem, eles hoje são propriedade da Universidade de Cambridge ou da Biblioteca de Londres, em algum lugar assim. Um economista famoso chamado Maynard Keynes comprou uma boa parte desses documentos e doou para um museu onde eles hoje são lidos apenas por historiadores. Se é que se consegue ler o que Newton escreve sobre alquimia. É ilegível. Por quê? Primeiro, porque ele se refere a uma série de substâncias que todo mundo não sabe o que é. Aquele nome não se perdeu, não existe mais. Então está muito difícil. Segundo, que ele absorveu a linguagem dos alquimistas. A linguagem dos alquimistas era obscura de propósito, não é? Eles usavam metáforas, usavam alegorias incompreensíveis. E, inclusive, escreviam as coisas de uma maneira que só eles mesmos pudessem entender. Aquilo não era transparente para qualquer outra coisa. Havia uma série de receitas que são impossíveis de seguir, que se referem aos planetas. Faça com que Júpiter... O que eu vou fazer com Júpiter? Júpiter você deve querer dizer alguma coisa que eu não sei o que é. Então, nessa confusão toda da alquimia, o Newton foi o que sabe o último alquimista, mas nunca publicou nada. Aliás, outra coisa que Newton nunca, jamais publicou foi as suas ideias religiosas. A gente sabe hoje que Newton não era um anglicano.
Ele era um cristão, mas era um unitário. Newton não acreditava na Santíssima Trindade. Não acreditava, isso ele manteve em segredo, mas ele escreveu uma série de coisas sobre a cronologia bíblica, uma série de coisas sobre concílios da Nicéia, que nunca publicou. Inclusive, há um detalhe curioso na vida do Newton, não está ligado com a alquimia, mas está ligado com essa situação, é que quando chegou num certo ponto da carreira, você, para ficar em Cambridge, tinha que virar um clérigo anglicano. Você tinha que ter ordens religiosas. E o Newton não queria, de jeito nenhum, jurar ordens religiosas anglicanas. E ele arrumou com um antigo professor dele, chamado Isaac Barrow, que era um matemático muito influente, para que o rei da Inglaterra baixasse um decreto isentando os ocupantes da cátedra lucasiana de prestarem esse juramento. O único ocupante da cátedra lucasiana era o Newton, obviamente. Era uma lei feita especialmente para ele. Essa cátedra tem até uma história curiosa. Um sujeito chamado Henry Lucas, ele deixou uma herança para Cambridge, para que Cambridge administrasse essa herança e, com os proventos provenientes dessa herança, pagasse um professor de ciências. E essa foi chamada Cátedra Lucasiana, em homenagem ao Henry Lucas. O primeiro a ocupar foi o Isaac Barrow, que era professor do Newton. Aí ele resolveu desistir de ser professor, se dedicar à teologia. Ele era um grande matemático, teólogo também, e indicou o Newton para ser ocupante dessa cátedra lucasiana. E o Newton sentou nessa cátedra por muitos anos. Depois, no fim da vida, quando ele passou para ser diretor da Casa da Moeda, ele abdicou da cátedra. E essa cátedra é ocupada até hoje e é vitalícia. O atual ocupante é o famoso astrofísico Steve Hawking. Apesar de estar numa cadeira de roda motorizada, ele é ocupante da cátedra lucasiana até morrer. Eu já disse, se fosse no Brasil, ele estaria aposentado pelo INPS. Por incapacidade física, não passa no exame médico, ponto final. Mas como a Inglaterra é diferente, e essa cátedra foi ocupada pelas mais eminentes pessoas. O Dirac ocupou essa cátedra lucasiana. E até hoje existe. Esse dinheiro foi administrado, até hoje ele existe, e essa cátedra é mantida então em Cambridge. Mas, como eu ia dizendo, o Newton foi o último dos alquimistas. É uma coisa que a gente ficou sabendo muito depois. Ele nunca publicou nada. A alquimia é uma coisa velha. Não é tão velha assim. Ela tem duas vertentes. Uma do Egito e uma da China. A da China não nos interessa diretamente. A alquimia medieval, ela veio do Egito. Ela é uma criação egípcia. E ela deixou uma série de, apesar de ela ter sido um fracasso nas suas finalidades, ela deixou uma série de heranças curiosas para nós. Há uma série de palavras que nós usamos hoje frequentemente e comumente e que a gente não sabe de onde veio. E essas palavras vêm da alquimia. Eu tomei nota aqui de alguma dessas expressões usuais que a gente comumente usa hoje e não sabe de onde veio. Por exemplo, a palavra álcool, alambique e elixir vem do árabe via alquimia. E a palavra amônia e amoníaco vem do deus Amon, do Egito.
é uma lembrança velha da origem egípcia da alquimia. A introdução do deus Amon aí. Por exemplo, os alquimistas, eles costumavam fechar os seus frascos com uma rolha que tinha gravado o selo de Hermes. Hermes, da Grécia, o Mercúrio dos romanos, era o patrono da alquimia, porque ele era o deus ligado à ciência e à tecnologia. Então, a expressão hermeticamente fechado vem daí. Uma coisa muito bem tampada é porque está com o selo de Hermes. A gente não sabe disso mais. E para acabar a aula de hoje, depois na próxima aula eu vou tratar da alquimia em mais profundidade, tem uma outra expressão que toda cozinheira conhece, chamado banho-maria. Todo mundo sabe o que é banho-maria. Você, em vez de aquecer uma forma do fogo, você põe dentro de uma panela de água fervendo. Esse banho-maria vem de uma certa Maria, a judia, que era uma antiga alquimista do Egito, que deve ter inventado essa forma de esquentar as coisas e ficou o banho-maria, que nós usamos até hoje. Então, apesar da alquimia não ter dado em nada naquilo que ela pretendia fazer, ela deixou alguma herança que nós usamos mesmo sem saber. Bom, acho que chega por hoje.